E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já é segunda-feira, você já consegue IPA de graça de novo. Pra quem não sabe, IPA é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção IPA. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra mostrar que você gosta do meu canal, como de todos os outros. Sei que alguns de vocês têm outros canais que precisam IPA também. E se você não conseguir IPA o meu, deixa só um comentário, tá bom? Eu fico muito feliz, fico muito agradecida por todos os comentários de vocês, pelo apoio, por vocês gostarem dos meus filhos. Eu amo quando as pessoas gostam dos meus filhos. A mini funcionária acabou de acordar, ela não quer conversa. Eu acho que ela tá fazendo o download do que ela vai fazer hoje pra me deixar feliz. Porque ontem ela derramou um creme. Fiquei brava na hora, mas depois passou, gente, porque foi erro meu, né? Eu deixei o creme baixo, ela pegou, ela decidiu estragar pra me deixar feliz. Foi erro meu, então não posso nem culpar ela, não posso nem brigar com ela. É um bebê, né? Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu ainda não sei qual vídeo eu vou postar, qual narração, né? Mas ontem eu li bastante histórias, encontrei umas bem bacanas, tá bom? Pra quem já assistiu todas as histórias aqui do Israel Reddit, o meu outro canal, o Retcons e Afins, tem bastante histórias também. Tem mais de 300 histórias lá, tá bom? Pra quem ainda não conhece. E por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo e tchau! Como CEO, eu, Alex Brown, implementei uma semana de trabalho de apenas 4 dias. A indústria me chamou de santa. Apesar da minha reputação, uma jovem funcionária chamada Zoe Torres ainda decidiu falar demais, quebrar todas as regras do livro e começar a espalhar boatos desagradáveis sobre mim no escritório. Segui o protocolo, dei a rescisão e a demiti. No dia seguinte, ela estava ao vivo no TikTok, chorando muito e disse: "O CEO da minha empresa me violou." Agitando um teste de gravidez falso, com lágrimas escorrendo, ela descreveu em detalhes gráficos como não conseguiu revidar porque eu era musculosa por causa de tanto tempo na academia. A internet perdeu a cabeça. Todos acharam que eu era um executivo homem safado que se impunha por isso. Exigiram que eu fosse severamente punida por lei. Meus funcionários, aqueles que desfrutavam dos benefícios que eu tinha defendido, ficaram em silêncio. Ninguém falou por mim. Assisti ao vídeo da Zoe, esfreguei as têmporas e dispensei meu advogado quando ele quis emitir uma declaração para esclarecer as coisas. Eu disse: "Não, não vamos dizer nada." Vi meu reflexo na janela. Com cabelo curto, peito liso e terno elegante, sempre fui erroneamente considerada homem. Minha boca se curvou em um sorriso frio enquanto eu seguia com meu plano. Ela está tão determinada a me tornar um homem? Tudo bem. Vou deixar ela olhar bem de perto para minha arma no tribunal, disse. No TikTok Live, Zoe apontou para marcas vermelhas no pescoço, que ela claramente havia feito para me difamar. Ela disse: "Eu conheço a verdadeira cara do Sr. Brown. Por trás da máscara de cavalheiro, ele é uma fera feroz. Ele não só me violou, como também me forçou a namorar ele. Disse que se eu contasse para alguém, me boicotaria de toda a indústria." Os comentários voavam tão rápido que mal podiam ser lidos. Eles estavam desabafando sua raiva. "Alex Brown, vai para o inferno. Dinheiro não te dá o direito de destruir a vida de alguém." Para parecer durona no trabalho, eu usava meu espartilho para que os outros pensassem que eu era um homem. Li esses comentários e senti o absurdo me atingir como um caminhão. Mas não ri, porque o Sr. Hill, o presidente do conselho, ligou. A voz do Sr. Hill do outro lado era fria e cruel. "Sr. Brown, o preço das ações da empresa acabou de despencar por causa do seu escândalo." Eu disse com urgência: "Sr. Hill, isso é uma armadilha. Me dê 72 horas e eu..." O Sr. Hill me interrompeu irritado. "Guarde isso. Não me importa o que você faz no seu tempo livre. Pague ela e faça isso desaparecer. Não arraste essa empresa para baixo com você." Ele desligou e nem me deixou explicar. Exceto por aqueles que sabiam meu verdadeiro gênero, todo mundo achava que eu era um bandido. Mal tive um segundo para respirar antes do meu telefone tocar de novo. Minha irmã mais nova, Cindy, ainda na faculdade, chorava muito e disse: "Alex, alguém jogou tinta vermelha na porta do nosso dormitório." A voz dela falhou. Ao fundo, eu podia ouvir colegas cantando: "Irmã do estuprador, saia, saia." Tentei segurar a raiva. Meu aperto no telefone ficou mais forte até meus nós dos dedos ficarem brancos. "Estou a caminho. Fique dentro. Não abra a porta para ninguém", eu disse. Naquela noite, levei Cindy para um lugar seguro nos subúrbios. Ela se encolheu no sofá, os olhos inchados como se tivesse chorado por horas. Cindy perguntou: "Alex, você é mulher. Por que você não posta uma foto da sua carteira de motorista e acaba com isso?" Enxuguei as lágrimas do rosto dela com um lenço, o mais gentilmente que consegui, e disse: "Porque se eu fizer isso agora, ela vai mudar de ideia e dizer que foi assédio sexual ou bullying no trabalho. Preciso que ela se concentre na acusação de estupro. Preciso que ela seja presa pelo crime grave." Joguei o lenço no lixo e decidi fazer Zoe pagar. Naquele momento, meu celular vibrou.
Havia uma mensagem da Zoe. Escuta, estou grávida. Vou dizer que esse é seu bebê a menos que você me dê 5 milhões de dólares. Pense bem antes de fazer sua escolha, Sr. Brown. Isso foi tão absurdo que eu ri. Ela não estava grávida. E mesmo que estivesse, eu não tinha exatamente a capacidade de fazer isso acontecer. Então ela postou uma imagem de ultrassom, mal retocada no Photoshop e claramente roubada de algum blog aleatório sobre gravidez, com a legenda: "Ele fez isso. E ele vai pagar." A internet acreditou. Comentários inundaram parabenizando Zoe pelas provas sólidas. Não me apressei em negar. Em vez disso, abri o Instagram e postei algo vago. A verdade não tem nada a esconder. Se a criança for minha, eu vou dar apoio. Em poucos minutos, Zoe tirou print da minha postagem e repostou com sua própria legenda. Basicamente uma confissão. Que canalha! Fiquei feliz em ver que a armadilha estava montada. Então liguei para meu advogado e disse com uma voz incomumente calma: "Entre em contato com a representação da Zoe e grave tudo. Especificamente, preciso que você confirme uma coisa. Ela está me acusando de quê?" O advogado parecia confuso, mas não fez perguntas. 30 minutos depois, eu tinha a gravação. O advogado da Zoe soou convencido e disse: "Obviamente, minha cliente está traumatizada tanto mental quanto fisicamente. Você vai enfrentar uma prisão séria, a menos que faça um acordo." Ouvindo a gravação, dei um sorriso sombrio. Tinha certeza de que Zoe se arrependeria de ser tão gananciosa. Na manhã seguinte, fui para o escritório como se nada tivesse acontecido. Sem confronto dramático. Só havia silêncio, daqueles que são mais altos que gritos. A recepcionista literalmente se escondeu atrás do monitor quando me viu e nem disse: "Bom dia." Ela apenas fingiu embaralhar papéis como se sua vida dependesse disso. O escritório, que normalmente estava cheio de conversas e barulho de teclado, estava completamente silencioso. Todo mundo achava algo fascinante para olhar, evitando meu olhar. Ignorando-os, fui até a porta da sala de descanso para pegar uma xícara de café. Foi então que ouvi a voz baixa do Jack lá dentro. Ele era um dos meus veteranos, o cara por quem eu tinha me esforçado mais vezes do que podia contar. No entanto, ele disse: "O Sr. Brown é realmente um mulherengo." É verdade que não podemos julgar um livro pela capa. Coitada da Zoe, sinto muito por ela. O outro funcionário disse: "Olha, enquanto a folha de pagamento sair, não é da nossa conta. Abaixa a cabeça." Minha mão congelou na maçaneta. Lembrei dos benefícios pelos quais lutei e dos bônus de feriado que financiei do meu próprio bolso para que eles pudessem comprar coisas para os filhos. Foi assim que eles me agradeceram. Empurrei a porta. A conversa morreu no meio da frase. Eles pegaram suas canecas e se dispersaram rapidamente, como se precisassem urgentemente estar em outro lugar. Encarei-os e disse friamente: "Reunião geral em 10 minutos." A atmosfera na sala de conferências estava tensa. Olhei ao redor da mesa e disse: "Na noite em que a Zoe me acusou de agressão, eu estava em videoconferência o tempo todo. Alguém aqui me viu no meu escritório? Pode confirmar meu cronograma?" Ninguém respondeu. Eu sabia que algumas pessoas tinham trabalhado até tarde naquela noite. Tinham passado pela minha porta e me visto através do vidro. Mas agora todos olhavam para os celulares ou para baixo, evitando meu olhar. Ninguém queria ser minha testemunha e se envolver. Assenti e disse brevemente: "Entendido." Após a reunião, o departamento de RH recebeu mais de uma dúzia de cartas de demissão. Usaram crescimento pessoal ou novas oportunidades como desculpa. No entanto, o verdadeiro motivo era que não queriam ser associados ao estuprador. Zoe ficou sabendo. Ela postou uma legenda no Instagram dentro de 1 hora. "Acho que o CEO importante não é tão importante assim, nem o pessoal dele o suporta." Abaixo disso havia um emoji de vômito. A suspensão foi imediata. O conselho se moveu rápido para me suspender porque o preço das ações estava caindo e alguém precisava pagar o preço. Não importava se era a pessoa certa. Arrumei minhas coisas e saí do prédio com uma caixa de papelão com itens pessoais. Inesperadamente, fui atingida por uma parede de telefones e fúria. Alguém gritou: "O estuprador chegou!" No segundo seguinte, um líquido fedorento espirrou por todo o meu traje. Ovos podres e vegetais murchos caíram sobre mim. Não reagi nem tentei explicar. Apenas protegi minha cabeça e deixei a sujeira encharcar meu terno caro. Quanto mais patético eu parecesse agora, mais culpados eles ficariam depois. Fui até a casa da Cindy e empurrei a porta. Então vi a lâmina na mão dela e seu pulso sangrando. Minha mente ficou em branco. Corri e arranquei a lâmina da Cindy. "Você está louca? Você está se matando!" Gritei com a voz tremendo. Ela desabou, chorando forte, e disse: "Alex, eles me denunciaram. Estão me chamando de cúmplice. Não aguento mais." Segurei minha irmã nos braços. O ódio fervia dentro de mim. Depois que consegui acalmar a Cindy, liguei para a Zoe. Ela atendeu rapidamente com voz triunfante. "Olá, Sr. Brown. Está pronto para me entregar o dinheiro?" Respondi friamente: "Te vejo no tribunal." Essas foram as únicas 4 palavras que disse. Zoe zombou. "Prepare-se para a prisão, seu esquisito." Desliguei e olhei pela janela para as luzes da cidade. Como Zoe ansiava pela fama, eu apresentaria a ela um julgamento que o país inteiro poderia assistir. Nos dias seguintes, me tranquei no meu quarto. Revirei todos os arquivos que guardei desde a infância, incluindo relatórios de exame físico, certificados de identidade de gênero e até os registros ginecológicos de quando consultei sobre FIV alguns anos atrás.
Cada pedaço de papel daquela pilha era mais um prego no caixão da Zoe. Mas eu precisava de mais. O investigador particular que contratei trouxe os registros de hotel da Zoe. Acontece que, exatamente na janela em que Zoe alegou que estava sendo estuprada, ela estava com outros homens em hotéis diferentes. Surpreendentemente, subestimei o quão descarada ela realmente era. O TikTok live dela naquela noite teve um convidado surpresa, Mike. Ele era meu ex-motorista. Eu o demiti por desviar gasolina da frota da empresa. Ele vinha guardando esse rancor desde então. Eu era o motorista do Sr. Brown, disse, olhando diretamente para a câmera com total convicção. Eu vi com meus próprios olhos. Naquela noite, Brown estava com a roupa desalinhada e arrastou Zoe pelo braço para dentro do escritório. Ele me disse que, se eu dissesse algo, mandaria me matar. A sessão de comentários explodiu instantaneamente. Temos uma testemunha. Alex está condenado. Aquele desgraçado não merece respirar nosso ar. Com uma testemunha ao vivo, a polícia não perdeu tempo. A intimação chegou na manhã seguinte. Eu estava sentado na sala de interrogatório. Um holofote forte brilhava sobre meu rosto. O detetive à minha frente disse com um olhar frio. Sr. Brown, você está diante de uma acusação de estupro qualificado. Como você se declara? Recostei-me na cadeira, com expressão calma. Disse firmemente. Sou inocente. Estou solicitando um julgamento público com total transparência. Quero enfrentar minha acusadora em tribunal aberto. O detetive franziu a testa e disse. Você entende como isso parece? Com a atenção da mídia, um julgamento público pode te destruir, seja você condenado ou não. Olhei para ele e respondi. Exijo um julgamento público. Esse é meu direito. Quando a notícia de que o tribunal havia aprovado um julgamento transmitido ao vivo veio à tona, Zoe agiu como se já tivesse vencido. Ela postou no Instagram. Amanhã o diabo encontra seu juiz. A justiça está chegando, e é linda. Então Zoe fez o que qualquer influenciadora esperta faria. Monetizou o momento e começou a divulgar produtos para seu público crescente. Esse spray de pimenta? Ela disse durante uma live naquela noite, segurando o produto. É exatamente isso que eu queria ter tido naquela noite. Toda mulher precisa disso para se proteger. Vi as vendas subirem e senti meus lábios se curvarem. Não importava o quão confiante ela parecesse, eu faria ela se arrepender depois. Na noite antes do julgamento, Cindy segurou minha mão, preocupada. Ela disse, Alex, e se eles não acreditarem em você? E se o juiz e o júri forem influenciados pelo público? Dei um tapinha na cabeça dela e disse confiante. Biologia não mente. A não ser que eu consiga crescer um pênis até amanhã de manhã, a Zoe vai aprender uma lição impressionante. No dia do julgamento, uma multidão se reuniu do lado de fora do tribunal. Antes de chegar, fiz um ajuste. Fui a uma barbearia e pedi para cortarem ainda mais meu cabelo. Usando óculos escuros, máscara e um terno preto, eu parecia um homem de expressão dura. Quando saí do carro, a multidão explodiu em uma enxurrada de insultos. Vai para o inferno, estuprador! Seu canalha! Ignorei tudo e entrei no tribunal. Zoe já estava na mesa da acusação. Ela usava maquiagem marcada pelas lágrimas, olhos vermelhos, e parecia uma vítima convincente. Quando nossos olhos se encontraram, ela quase deixou a máscara cair. Um pequeno sorriso apareceu no canto da boca. Ela murmurou 2 palavras. Seu idiota. O juiz declarou ordem no tribunal. O contador da transmissão ao vivo já mostrava 100 milhões de espectadores. Os comentários corriam tão rápido que viravam uma massa caótica, com a maioria exigindo minha condenação. Cruzei as mãos sobre a mesa e esperei Zoe expor sua versão. A confiança dela não significava nada para mim. Eu sabia que aquele era o último momento de glória dela. A atmosfera no tribunal era sufocante. Zoe estava à mesa da acusação, atuando como se sua vida dependesse disso. Ela chorava intensamente. Naquela noite, eu só entrei para deixar uns documentos, disse Zoe com a voz falhando. E o Sr. Brown trancou a porta atrás de mim. Ela fez uma pausa, deixando um soluço sacudir seu corpo. Quando olhou para cima novamente, seus olhos estavam arregalados de terror. A apresentação era convincente o suficiente para fazer a galeria se inclinar para frente. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos e continuou. Ele é muito mais forte do que eu. Ele me empurrou contra a mesa. Tentei lutar, mas não consegui. Ele forçou aquilo em mim. Doeu muito. Eu nunca senti uma dor assim. Infelizmente, ela teve que desperdiçar sua atuação perfeita em um tribunal, em vez de em uma tela. A galeria explodiu. Senti as pessoas se virando para me encarar com hostilidade. Então Mike subiu ao banco das testemunhas. Ele apontou para mim e disse com convicção. Meritíssimo. Alex Brown é um lixo absoluto. Quando eu trabalhava para ele, ele contava essas histórias nojentas o tempo todo. E naquela noite, eu ouvi o Alex resmungando do lado de fora da porta. Eu sabia o que ele estava fazendo. Além disso, ele insultou verbalmente a Sra. Torres. Só de ouvir isso me deixava enjoado. O advogado de Zoe se levantou para o argumento final, com tom firme. O réu usou sua posição de poder e força física para violar essa jovem contra a vontade dela. As provas são claras. O depoimento é consistente. Pedimos a este tribunal a pena máxima. Então chegou a nossa vez. Meu advogado ajeitou os óculos e pegou um histórico. Ele disse. Senhorita Torres, preciso que confirme um último detalhe. Quando você diz que foi violada, está afirmando que o autor usou um órgão sexual masculino para cometer o ato? Sim ou não? Zoe não hesitou.
Sim, ele se transformou. Eu reconheceria isso até se ele virasse cinzas. Ela se virou para me encarar diretamente, com ódio em cada palavra. Eu não me importo de descrever o tamanho dele para todos aqui. A galeria reagiu com choque. Todos me olhavam como se a culpa já estivesse decidida. Meu advogado assentiu calmamente e olhou para mim. Isso não será necessário. Meritíssimo, meu cliente gostaria de se dirigir ao tribunal. Levantei-me devagar e tirei os óculos escuros e a máscara. Deixei meu olhar percorrer o rosto confuso de Zoe e o de Mike. A sala ficou em silêncio absoluto. Senhora Torres, disse com a voz ecoando pelo tribunal. Você conta uma boa história. Que pena que sua biologia está errada. O rosto de Zoe se contorceu. O que isso quer dizer? Você acha que pode se safar falando assim? Ignorei a pergunta. Apenas levantei as mãos e comecei a desabotoar a jaqueta. Retirei a jaqueta. Depois comecei a desabotoar a camisa. Todos observavam completamente sem entender. Abri a camisa. Por baixo, eu usava um sutiã esportivo preto simples. Meu corpo estava comprimido por anos de contenção, mas a tela atrás de mim mostrava tudo com clareza. A ausência de traços masculinos, a estrutura do corpo feminino, a documentação projetada em seguida confirmando cada detalhe. Meu advogado então exibiu documentos na tela principal. Carteira de motorista, certidão de nascimento e laudos médicos oficiais. Em todos os campos de sexo, a mesma palavra aparecia. Feminino. Eu sou uma mulher, eu disse com a voz ecoando pelo tribunal. Então, por favor, me explique, senhorita Torres, como exatamente eu te violei com algo que eu não tenho? Você acha que eu faço mágica? O tribunal inteiro ficou em choque. Zoe olhou para mim, depois para a tela. O queixo dela caiu. Os olhos dela se arregalaram em descrença. Os lábios de Zoe tremiam enquanto ela desabava no chão como se alguém tivesse cortado seus fios. Ela murmurou. Não, isso não é possível. Você é tão bonita, sua voz é tão profunda. Como pode ser mulher? Mike ficou tão pálido de choque que caiu sentado no chão. Na galeria, meus ex-funcionários ficaram de boca aberta. Os comentários da transmissão ao vivo, que 30 segundos antes eram uma parede sólida de ódio, congelaram por um instante. Depois voltaram a inundar. Inacreditável. O quê? A CEO é uma mulher? Espera, então quem violou a Zoe? Bem na hora, a transmissão ficou preta. O servidor travou. Zoe havia desabado de volta na cadeira. Sua maquiagem de vítima escorria em linhas escuras pelo rosto. O advogado dela parecia ter engolido a própria língua. Papéis estavam espalhados por toda parte. Ele enxugou a testa com a mão trêmula e gaguejou. Meritíssimo. Minha cliente está sob extremo estresse. Ela ficou confusa. Peço um intervalo para reorganizar a defesa. Meu advogado estava de pé, soltando uma risada fria. Ele disse. Confusão não reescreve a biologia. Ela estava perfeitamente coerente quando fabricou acusações. A cabeça de Zoe se ergueu de repente. Seus olhos estavam vermelhos. Ela gritou em pânico. Ela usou ferramentas. Ela é uma aberração. Ela usou objetos. Foi isso que aconteceu. Eu só lembrei errado. Sim, tenho certeza disso. Não era um homem. Ela apontou para mim, o corpo inteiro tremendo de raiva. A galeria entrou em alvoroço. Zoe estava tentando reclassificar o caso como agressão sexual. Obviamente, era difícil para ela recuar. Eu ajeitei o punho e dei um sorriso frio. Senhora Torres, isso é um movimento bem ousado diante de um júri. Fiz um gesto para meu advogado continuar. Ele então apresentou a segunda prova, levantando-a acima da cabeça. Meritíssimo, estes são vídeos completos de vigilância mostrando a réu em um spa de clube particular na noite em questão. Além disso, temos depoimentos de 3 profissionais de massagem em audiência pública. A tela se acendeu. Lá estava eu, deitada de bruços em uma maca de massagem. Uma profissional trabalhava nos nós dos meus ombros. O carimbo de data no canto coincidia exatamente com a janela que Zoe havia descrito como o momento do suposto crime. Era a prova preparada para desmontar a acusação. O grito de Zoe parou como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela ficou imóvel, sem conseguir dizer nada, tremendo. No banco das testemunhas, Mike percebeu a situação e tentou se levantar. Os oficiais de justiça foram mais rápidos. Um deles o segurou pelo braço e o forçou a sentar. Virei para encarar Mike. Você foi demitido por roubar combustível da empresa. Guardou rancor desde então. E mesmo assim achou que cometer perjúrio te vingaria? O rosto de Mike ficou vermelho. Suas pernas cederam e ele caiu murmurando. Senhora Brown, por favor. Interrompi e voltei minha atenção para a tela. Meu advogado então apresentou uma comparação lado a lado. Vamos analisar o suposto ultrassom da senhora Torres. Este é um post de preparação para a gravidez de uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores, publicado na semana passada. Senhora Torres, nem mesmo os pixels foram removidos do canto inferior direito. O juiz bateu o martelo com força. Senhora Torres, você pode ser responsabilizada criminalmente por falsificação de provas. Considere seriamente as consequências do que fez. Foi então que Zoe desmoronou. Ela olhou para Mike, depois para mim, como alguém preso sem saída. De repente, apontou para Mike, com o rosto em colapso de lágrimas e maquiagem borrada. Eu não fiz isso. Foi ele. Ele me disse o que falar. Disse que a gente ia ganhar dinheiro. Eu permaneci sentado no banco dos réus e abotoei o último botão da camisa lentamente.
Olhei diretamente para a câmera ao vivo, com calma. Ela está acabada, eu disse. Agora é a minha vez de lutar. Saí do fórum. A luz do sol me atingiu com força. Apertei os olhos contra ela. A multidão que esperava para me atacar com ovos podres e coisa pior ficou paralisada ao me ver, agora como uma pessoa inocente. Mesmo com máscaras, eu conseguia ver aquele tipo específico de vergonha que deixava os rostos vermelhos até sob a luz do sol. Alguns ainda seguravam ovos. Eles não sabiam o que dizer. Um jovem que liderava os gritos mais cedo deu um passo à frente. Ele pediu desculpas. Senhora Brown, nós realmente lamentamos. Não sabíamos a verdade antes. Fomos enganados. Nem olhei para ele antes de entrar no carro. Eu disse ao motorista, vamos. Essa era a natureza humana. Quando seguiam a tendência, não se importavam com razão. Quando confrontados com a verdade, imploravam por perdão sem vergonha. Voltei para o escritório. O clima estava tão tenso que todos prendiam a respiração. A recepcionista e os seguranças estavam mais rígidos do que nunca, claramente nervosos. No bullpen, todos os monitores brilhavam. Teclados soavam como máquinas de escrever em uma redação. Ainda assim, metade das telas provavelmente estava vazia. Eles só fingiam estar ocupados para evitar falar comigo. A sala de descanso estava mortalmente silenciosa. Jack, o mesmo que havia espalhado comentários sobre mim antes, escolheu justamente aquele momento para sair com um café na mão. Quando me viu, a mão dele tremeu. O café quente caiu no chão e respingou em seus sapatos. Ele disse: Olá, senhorita Brown. Eu assisti tudo. Eu sabia. Eu sabia que você era inocente desde o começo. Seu rosto tentou formar algo que provavelmente achou sincero, mas era desconfortável e artificial. Jack estendeu a mão para o botão do elevador para mim. Lancei um olhar frio para ele. Num instante, ele congelou, paralisado pela tensão, com a mão suspensa no ar. Passei por ele, empurrando a porta da sala de conferências e largando minha pasta na mesa com um estalo seco. 60 segundos depois, o gerente de RH entrou apressado, suando. Eu disse: Entre, John. Senhorita Brown. Ele respondeu, a voz tensa. Apontei para uma lista na mesa, com vários nomes circulados em vermelho. Todos eles estão demitidos, eu disse, fria e firme, por má conduta e por espalharem boatos que prejudicaram a empresa. Sem indenização. Quero todos fora do prédio imediatamente. A lista incluía líderes de equipe importantes e Jack. Senhorita Brown, eu entendo, mas... John começou hesitando. Alguns estão no meio de projetos críticos. Se forem retirados agora... Ele parou ao encontrar meu olhar e engoliu o resto da frase. Projetos podem esperar. Funcionários tóxicos não. Eu disse. Meia hora depois, o escritório ecoava com protestos e desespero. Jack saiu carregando uma caixa, sob o olhar da segurança. Sentei na minha sala, pegando o celular para checar as atualizações. A conta de Zoe foi banida permanentemente de todas as plataformas. Seus contratos e ganhos foram congelados por acusações de fraude e divulgação enganosa. Grandes marcas já enviavam notificações exigindo indenizações. O telefone da mesa tocou. Era o Sr. Hill. Alex, meu Deus, você fez um trabalho incrível. O preço das ações disparou. O tom dele era o mesmo de quem nunca duvidou de nada. Sinto muito, estou ocupada. Falamos depois. Desliguei sem esperar resposta e apertei o interfone. Chamem a equipe de limpeza, ordenei. Uma mulher entrou cautelosamente. Acenei em direção à estação de trabalho de Zoe. Limpe tudo, eu disse. Tudo. Especialmente aquela cadeira. Descarte e desinfete a área inteira. Mal terminei de falar, meu celular tocou. Cindy, atendi. A voz dela veio entre lágrimas e alívio. Alex, eles emitiram um comunicado no meu campus. Os responsáveis foram punidos. Todos estão me pedindo desculpas agora. Ouvi sua voz e me encostei na cadeira. Soltei um suspiro longo. Agora está tudo bem, Cindy. Eu disse, mais suave. Acabou. Sirenes cortavam o zumbido da cidade, agudas e implacáveis. Zoe e Mike foram levados para dentro da viatura da polícia, com os braços algemados atrás das costas. Extorsão de $5 milhões era um crime federal, sem dúvida. Meu advogado enviava atualizações em tempo real da delegacia, repassando cada detalhe das salas de interrogatório. Desesperado por um acordo para reduzir a sentença, Mike entrou em colapso primeiro e começou a falar sem parar. Algemado à cadeira, ele disparava as palavras em sequência. Oficial, tenho informações. Isso é um pedido de clemência. Zoe veio até mim primeiro. Ela disse que se eu participasse do plano dela, dividiria $500 mil comigo quando conseguíssemos o dinheiro. Ela disse que a senhorita Brown se importava mais com a reputação do que com qualquer outra coisa, então com certeza pagaria para silenciar tudo. Na sala de interrogatório ao lado, Zoe perdeu o controle no momento em que ouviu a voz de Mike através da parede. Seu cabelo estava uma bagunça, e ela batia as mãos algemadas com força na mesa de metal. Mentira! Ele é quem me seduziu. Oficial, ele é um idiota. No carro, planejando tudo, ele não parava de encostar em mim. Ele tentou me agredir sexualmente. Eu sou a vítima aqui. Separados apenas por uma divisória fina, os dois começaram a expor segredos e acusações um contra o outro. O clima era pesado, quase sufocante.
A equipe forense da polícia recuperou os dados apagados do celular de Zoe. A verdade que veio à tona era ainda mais absurda do que eu imaginava. Os registros de conversa de Zoe com um homem chamado Martin, o maior doador de suas transmissões ao vivo, foram expostos. Ela havia criado a imagem falsa de ultrassom originalmente para enganar Martin e conseguir dinheiro, uma tentativa de golpe direcionada a alguém que ela acreditava ser um herdeiro rico. Quando esse plano falhou, ela redirecionou tudo para mim e transformou a situação em uma tentativa de extorsão. A ironia era brutal. Quando Martin viu as notícias, desapareceu das redes sociais da noite para o dia. A polícia confirmou depois que ele não era herdeiro nenhum, mas sim um homem casado que levava uma vida paralela. O último apoio de Zoe havia desaparecido. Uma comoção repentina tomou a entrada da delegacia. Um casal de meia-idade se jogava no chão, fazendo escândalo diante de todos. Eram os pais de Zoe. "Oficial, isso não tem nada a ver com a gente!" gritava a mãe, batendo nas pernas. "Aquela menina trouxe isso para si mesma. Ela não pode destruir a chance do meu filho de entrar na academia de polícia. Vamos cortar todos os laços com ela agora. Isso é problema dela. Ela sempre foi azarada desde que nasceu. Vai arruinar a vida do irmão." Cada palavra foi registrada pelas câmeras dos repórteres do lado de fora. Dentro da sala de interrogatório, Zoe congelou ao ouvir. Ela se encostou na cadeira, e a última esperança desapareceu de seus olhos. Sentei no meu escritório lendo cada detalhe que meu advogado enviava. Honestamente, era quase absurdo. Essa era a família pela qual ela dizia lutar, as pessoas que ela acreditava proteger. Peguei o celular e enviei uma mensagem de voz ao meu advogado. Meu tom era calmo, quase indiferente. Entrar com ação civil além do processo criminal. Reivindicar indenização por perdas da empresa, danos reputacionais, impacto no preço das ações e sofrimento emocional. Quero tudo o que for possível. Quero que ela fique presa a uma dívida que nunca consiga pagar. Se Zoe escolheu o papel de vilã, agora teria de encarar as consequências até o fim. Zoe foi liberada sob fiança, aguardando julgamento por motivos médicos. Eu pensei que ela ficaria em casa, escondendo o rosto de vergonha. No entanto, ela foi muito mais descarada do que eu imaginava. Na manhã seguinte, a entrada da nossa torre de escritórios estava tomada por curiosos atraídos pela confusão. Os pais de Zoe estavam na calçada, brandindo cartazes de protesto feitos à mão de forma grosseira. As placas gritavam em letras grandes e desorganizadas: "Alex Brown esmaga os pobres. Chefe rico arruína a garota. Ela não tem misericórdia dos vulneráveis." Zoe estava ao lado, vestida com um moletom branco impecável. O rosto pálido, o corpo balançando como se estivesse prestes a desmaiar. Uma fina camada de gaze estava enrolada em sua testa, com um leve fio de sangue escorrendo pelas bordas. "Senhorita Brown, me desculpe." Zoe choramingou, a voz falhando. "Por favor, me deixe ir. Meus pais estão doentes. Eles não aguentam esse estresse. Você precisa perdoar quando pode. Você é tão rica e tão poderosa. Por que precisa levar toda a nossa família à ruína?" Os transeuntes desinformados paravam para olhar, murmurando entre si. Alguns tiravam fotos, outros balançavam a cabeça. Vendo a multidão crescer, Zoe reforçou o papel de vítima. Ela chorava alto e repetia pedidos de desculpas. Mais sangue escorria pelo rosto. Era uma cena performática e calculada. "Senhorita Brown, estou implorando. Retire as acusações, por favor." Ela gritava. O chefe de segurança estava suando, o rádio crepitando enquanto perguntava: "Senhorita Brown, quer que os retiremos?" Fiquei no último andar, diante da janela de vidro do chão ao teto, observando a cena. "Não precisa", disse friamente. Peguei um megafone da mesa e me virei. "Chamem os canais de transmissão ao vivo. Quero todos aqui embaixo", ordenei. Na entrada do prédio, atravessei o círculo de seguranças e fui direto até Zoe. Ela estremeceu ao me ver e soltou um grito que cortou o murmúrio da multidão. "Olá, senhorita Brown." Ignorei-a completamente e apertei o play no megafone. Um ruído estático cortou o ar, seguido por uma gravação clara, alta o suficiente para toda a praça ouvir. A voz de Zoe ecoou, afiada e sem freios. $5 milhões, nem um centavo a menos, ou eu destruo sua reputação. Alex Brown é um idiota total. Tenho 100 maneiras de acabar com ela." O silêncio começou a se espalhar entre a multidão. Logo depois, conectei um tablet ao painel digital do prédio ao lado. A tela acendeu e exibiu imagens da delegacia. Zoe aparecia na gravação, recostada na cadeira, com um sorriso leve. "Eu só queria dinheiro fácil", dizia ela. Quem imaginaria que ela levaria isso a sério? A praça inteira ficou em silêncio absoluto. As mesmas pessoas que antes me julgavam, agora olhavam para Zoe com repulsa. Os pais dela congelaram, deixando os cartazes caírem no chão. Aproximei-me com o megafone. "É essa a inocente que vocês estavam defendendo?" perguntei. "Onde vocês estavam quando ela planejou extorquir 5 milhões? Se ela tivesse conseguido esse dinheiro, vocês recusariam? Ou usariam para benefício próprio?" Olhei diretamente para a mãe dela. "O que esses 5 milhões significariam para vocês? Justiça ou oportunidade?" A multidão ficou inquieta. Um jovem de óculos no meio dela abaixou a cabeça. Era o irmão de Zoe. Alguém o reconheceu. "Ei, esse é o irmão dela." O rapaz ficou vermelho de vergonha,
Depois avançou e deu um tapa no rosto de Zoe. Você destruiu tudo, ele gritou. Em seguida, virou-se e saiu correndo. Simon, espere! Gritou a mãe, mas já era tarde. Percebendo a mudança de clima, os pais de Zoe largaram os cartazes e foram atrás dele, abandonando-a ali. Zoe ficou sozinha no chão. Ela segurava o rosto, olhando para os próprios pais se afastando. Então olhou para mim. Desta vez, as lágrimas eram reais. Eu a encarei e disse sem emoção. Você escolheu isso. O martelo do juiz caiu com um estalo agudo e ensurdecedor. O som cortou o silêncio do tribunal e deixou um zumbido pesado no ar. A voz do juiz ecoou pelo salão, fria e impessoal, sem qualquer traço de emoção. Zoe Torres, tendo sido considerada culpada por um júri de extorsão criminosa e difamação, este tribunal agora impõe as seguintes sentenças pelos crimes cometidos. Zoe estava sentada à mesa dos réus, os ombros curvados como se pudessem desabar a qualquer momento, o corpo inteiro tremendo. Ela virou a cabeça de forma descontrolada, procurando algum rosto conhecido na galeria. Mas não havia ninguém. Seus pais, que antes gritavam do lado de fora do escritório em defesa da família, haviam desaparecido assim que perceberam que o caso poderia respingar neles. Simon também não estava lá. Naquele tribunal, a única presença constante era a minha. Eu estava sentado na primeira fila da galeria, com o mesmo terno preto impecável de sempre. Encarei Zoe sem expressão. O olhar dela finalmente encontrou o meu. Por um instante, havia apenas desespero. Seus lábios tremiam, como se tentasse falar, mas nenhuma palavra saía. O juiz continuou. Zoe Torres é sentenciada a 12 anos de prisão estadual, multa de $100.000 e liberdade condicional obrigatória após o cumprimento da pena. Corréu Mike Roberts é sentenciado a 5 anos de prisão estadual por conspiração de extorsão. Os olhos de Zoe se encheram de incredulidade. Não! Ela gritou. Logo depois, seu corpo cedeu e ela desmaiou. Um cheiro de constrangimento tomou o ambiente. Ordem no tribunal! Retirem-na daqui! Ordenou o juiz, batendo o martelo novamente. 2 oficiais de justiça a levantaram pelos braços e a arrastaram para fora. Seus pés arrastavam pelo chão. Um salto se soltou. Ela não reagia. Mike já estava sem forças, sendo levado em silêncio. Eu me levantei, ajustei a gola do terno e caminhei em direção à saída. Ao abrir as portas do tribunal, a luz do sol me atingiu com força. O peso que eu carregava há semanas finalmente parecia ter desaparecido. Repórteres se aproximaram imediatamente, cercando-me com microfones e câmeras. Senhorita Brown, o que a senhora tem a dizer sobre o veredito? Está satisfeita com o resultado? Parei por um momento. Tirei os óculos escuros. Os direitos das mulheres existem para proteger os vulneráveis, não para serem usados como arma por pessoas gananciosas. A justiça pode demorar, mas chega. Virei-me e entrei no carro sem olhar para trás. Uma semana depois, Zoe já estava na prisão. Como ex-figura pública envolvida em fraude e extorsão, tornou-se alvo imediato entre as detentas. As punições vieram de formas silenciosas e constantes, como isolamento e tarefas degradantes. Mais tarde, minha secretária entrou no escritório com uma carta na mão. Senhorita Brown, isso é da Zoe. O envelope estava amassado, meu nome escrito com uma caligrafia instável. Eu nem abri, levei direto à trituradora. O papel virou tiras finas e caiu na lixeira. Ela provavelmente está implorando por perdão, disse minha secretária. Olhei para os restos do papel. Não faz diferença. No momento em que ela escolheu aquilo, ela já tinha ultrapassado o ponto de retorno. A tempestade havia passado completamente. A empresa ainda estava no mesmo lugar, mas o ar parecia mais leve. Ninguém mais ousava sussurrar atrás de portas fechadas na sala de descanso, e ninguém relaxava mexendo no celular durante o expediente. Empurrei a porta do meu escritório e entrei. A camisa larga e sob medida que eu costumava usar para esconder minha figura, e o binder no peito, que me deixava sem fôlego todos os dias, já não estavam mais ali. Agora eu vestia uma roupa branca elegante, perfeitamente ajustada. Meu cabelo curto havia desaparecido, substituído por ondas suaves que tocavam meus ombros. Eram extensões. Uma escolha simples para finalmente me permitir ser vista. Minha maquiagem estava impecável. Enquanto caminhava pelo bullpen, todos congelaram, olhos arregalados em choque silencioso. Senhorita Brown? Alguém sussurrou, como se testasse se era real. Continuei andando, meus saltos ecoando no chão de mármore. Bom dia, disse com tom calmo. Alguns ex-funcionários se aproximaram com hesitação. Eles nunca tinham pedido demissão e tinham permanecido em silêncio durante todo o escândalo. Seguravam um grande cartão, coberto de assinaturas sobrepostas. O supervisor principal o estendeu com as 2 mãos, a cabeça baixa demais para me encarar. Senhorita Brown, isso é um pequeno presente de todos nós. Obrigado por conduzir a empresa durante aquele pesadelo. Sentimos muito por não termos ficado ao seu lado quando precisou. De agora em diante, vamos trabalhar duro. Seremos totalmente leais. Peguei o cartão e folheei rapidamente as páginas cheias de pedidos de desculpa e promessas. Tudo bem, eu disse. Voltem ao trabalho. Não disse mais nada. Meu olhar foi até a recepção, onde Emma estava com uma pilha de arquivos nos braços. Ela parecia perdida em pensamentos. Na época, ela tinha medo de falar comigo,
mas secretamente criou uma conta anônima para me defender online quando ninguém mais queria. Emma, venha ao meu escritório, eu disse. Ela se assustou, mas me seguiu. Parou em frente à minha mesa, confusa. Senhorita Brown, eu fiz algo errado? Não respondi. Apenas deslizei uma carta de nomeação sobre a mesa. A partir de agora, você é minha assistente executiva. Seu salário dobra e seus benefícios serão atualizados. Os olhos de Emma se arregalaram. Obrigada, senhorita Brown, ela disse, emocionada. Eu não vou decepcionar você. Vou trabalhar mais do que qualquer um. A determinação dela era pequena, mas verdadeira. E isso bastava. Um mês depois, foi a cerimônia de formatura de Cindy. Como ex-aluna de destaque e representante de mulheres empreendedoras na tecnologia, fui convidada para fazer um discurso. O auditório estava lotado. Quando meu nome foi anunciado, a sala explodiu em aplausos. Subi ao palco e segurei o microfone. Olhei para o mar de rostos atentos. Por muito tempo, pensei que neste mundo dos negócios a única forma de sobreviver era me tornar um homem, disse. Cortei meu cabelo, prendi o corpo e me forcei a agir como alguém que eu não era. O silêncio tomou a sala. Respirei fundo. Mas hoje eu entendo algo que gostaria que alguém tivesse me dito antes. Força não tem gênero. Não importa quem você seja. Enquanto for forte, ninguém pode definir você. Os aplausos vieram como uma onda. Cindy estava entre os alunos, chorando e sorrindo, acenando com um buquê. Depois do evento, recusei o jantar do conselho. Em vez disso, entrei no carro e fui sozinha até a praia. A brisa do mar era forte. Tirei de dentro da bolsa um caderno preto antigo, cheio de regras que eu mesma tinha criado para me moldar ao que achava que precisava ser. Não demonstre fraqueza. Não use palavras desnecessárias. Controle sua postura o tempo todo. Cada linha era uma amarra. Acendi um isqueiro. A chama subiu. Encostei o caderno no fogo e observei enquanto queimava. As cinzas se dispersaram com o vento e desapareceram no mar. Tudo tinha acabado. E pela primeira vez, não havia uma personagem para sustentar. Só um começo. Fim, que Deus te abençoe.